Capítulo 4. O uso do poder cósmico na solução de problemas. A maioria dos problemas é de origem humana. Sua vida pode se transformar-se inteiramente apenas com a mudança do seu modo de pensar. O engenheiro Frederick Hayek disse-me recentemente que 90% dos problemas que verificavam com os empregados de uma fábrica eram provocados por deficiência de personalidade dos mesmos e também pela dificuldade que sentiam em conviver com os outros. Disse-me também que somente cerca de 10% dos problemas eram de natureza técnica. A solução correta dos problemas. Há um modo correto de falar, de andar, de dirigir um carro ou de fazer um bolo. Na realidade, há um modo correto e outro errado de se fazer qualquer coisa. Para se levar uma vida plena e feliz, faça mister a obedecer alguns princípios eternos e imutáveis. Ninguém pensaria em fazer uma roda fora de centro ou em violar os princípios da eletricidade ou da química. Analogamente, quando se pensa, fala, age ou reage de acordo com a inteligência interior, verifique-se que a vida se torna mais alegre, de felicidade, de sucesso e de paz de espírito. A modificação do modo de pensar pode curar males sérios. A senhora W, que sofria de úlcera e pressão alta, mostrava-se muito irritada e ressentida para com sua chefe de escritório. Mais tarde, entretanto, ao se interessar pelo princípio espiritual do perdão e da benevolência, adquiriu consciência de que sua mente estava infestada de pensamentos desagradáveis e negativos, decorrentes do acúmulo de atitudes relutantes e de ressentimento. Procurou, então, um entendimento com sua chefe, a fim de esclarecer as coisas, mas foi por ela repelida. Persistindo naquele propósito, ela fez uso dos princípios da harmonia e da benevolência, passando todas as manhãs, durante 10 minutos, antes de ir para o trabalho, a afirmar convictamente o seguinte: eu dedico à senhora X um sentimento de harmonia, de amor, de paz, de alegria e de benevolência. Há um ambiente de harmonia, de paz e de compreensão entre nós, e toda vez que penso nele, digo para mim mesmo: sua mente está saturada com o amor de Deus. Algumas semanas mais tarde, a senhora W foi passear o final de semana em São Francisco. Ao entrar no avião, verificou surpresa que o único lugar disponível era exatamente ao lado do assento ocupado pela sua chefe. Dirigiu-se para o mesmo e, ao sentar-se, cumprimentou-a cordialmente, respondendo ela de forma cordial e amável. Em São Francisco, as duas sempre juntas passearam muito e se divertiram bastante, e atualmente têm comparecido ainda juntas às minhas palestras. A solução deste problema pode ser atribuída à inteligência infinita. A modificação do modo de pensar da senhora W fez com que tudo o mais também se modificasse, contribuindo inclusive para a sua cura total da úlcera e da pressão alta. O poder cósmico e a promoção. Certa vez, uma jovem senhora disse-me o seguinte, em meu escritório: ninguém gosta de mim lá no escritório. Há mesmo alguns colegas que gostariam de me ver despedida. Observei-lhe então: e por que você não pede demissão e procura outro emprego? Retrucou-me ela: para quê? Até agora já mudei de emprego 6 vezes em um ano. Aquela senhora, que era uma competente secretária, era também muito bem educada e dotada de uma mente brilhante. A maioria de seus problemas era resultante de sua personalidade. Ciente disso, fiz-lhe uma prescrição espiritual e sugeri-lhe que a cumprisse regularmente, dia e noite, pelo menos durante alguns meses. Aconselhei-lhe a fazer, diariamente, antes de ir para o escritório, a seguinte oração, em intenção de todos os seus companheiros de trabalho: eu
transmito a todos os meus companheiros de trabalho pensamentos e sentimentos de benevolência, de felicidade e de alegria. Eu proclamo e acredito que meu relacionamento com cada um deles será sempre harmonioso, agradável e satisfatório. O amor, a harmonia, a paz e a beleza divinos fluem através de meus pensamentos, de minhas palavras e de meus atos, fazendo com que constantemente se libere a minha grandeza interior. Sinto-me feliz, alegre, livre e transbordante de entusiasmo e me rejubilo com a bondade de Deus para com todos os seres vivos e também com a bondade inata de todas as pessoas. Ao fim de 2 meses, aquela senhora foi designada com uma ótima promoção, sendo-lhe também confiada a chefia de todo o escritório. A projeção mental faz maravilhas. Uma senhora, mãe devotada de Beverly Hills, na Califórnia, estava preocupada com o resultado dos exames finais de seu filho na faculdade de medicina. Por sugestão minha, ela deixou de se lamentar e de se preocupar com o filho e passou a procurar mentalizar o dia da formatura em que eu mesma receberia o seu diploma de médico. Várias vezes por dia, ela visualizava a cena com toda nitidez, indo mesmo a ponto de sentir-se a alegria e a satisfação inerentes àquela cerimônia. Ela se vinha gratulando o filho e fez de tal procedimento um hábito, exercitando-o mentalmente durante 10 minutos, pelo menos 3 vezes por dia. Sempre que se sentia propensa a se preocupar, vocejava em restabelecer aquela imagem mental, sendo constantemente bem-sucedida. Ela se imaginava na cerimônia de formatura e assistindo à concretização do seu sonho. Cabe observar que, pouco após sua mudança de atitude mental, seu filho se tornou profundamente interessado em seus estudos, passando a apresentar uma melhoria considerável em todos os setores. O sentimento de sucesso, de triunfo daquela senhora comunicou-se mediante o poder cósmico de seu filho, ao qual, por sua vez, lhe correspondeu plenamente. A personalidade e o sucesso financeiro. Um homem que eu entrevistava confidenciou-me recentemente o seguinte: sinto-me totalmente confuso, não consigo entender-me com os outros, pois constantemente entro em choque com as pessoas. Esse homem, ainda jovem, era apenas uma criatura hipersensitiva, egocêntrica, agitada e cheia de venetas. Não obstante, se esforçava-se em manter boas relações com seus companheiros de trabalho e procurava dar-se bem com todos sobre todos os aspectos. Procurei explicar-lhe que sua atual personalidade representava o somatório do seu modo habitual de pensar, de sua formação pessoal e profissional e de suas emoções, bem como uma soma total de crenças inseridas em sua mente, mas que tudo isso era passivo de transformação. Fiz-lhe ver que Deus se encontrava em nosso íntimo e que todos os seus atributos, virtudes, aspectos e capacidades achavam-se alojados no fundo da nossa mente, podendo ser ressuscitados e expressos em nossa vida pessoal. Após isso, dei-lhe a seguinte oração específica, destinada a transformar inteiramente sua personalidade e torná-lo um homem alegre, feliz, radiante, fabulosamente bem-sucedido. Ele deveria usá-la em favor e convicção várias vezes ao dia. Deus é a grande personalidade, a única forma de vida que se expressa através do meu ser. Deus existe e sua presença flui através de mim sob forma de harmonia, de alegria, de paz, de amor, de beleza, de poder. Eu sou apenas um instrumento do ser divino, cuja beleza, inteireza e perfeição são constantemente expressas através do meu ser. Sinto-me atualmente como se tivesse nascido espiritualmente. Procuro desligar-me completamente do meu antigo modo de pensar e fazer com que minha vida seja definitivamente influenciada pelo amor, pela luz e pela verdade divinas.
Sinto-me realmente amor por todas as pessoas que conheço e mentalmente digo a todos aqueles aos quais sou apresentado: vejo Deus em você e sei que você também o vê em mim. Reconheço todas as pessoas as virtudes divinas. Utilizo esse procedimento todas as manhãs, tardes e noites, como se fosse parte de mim mesmo. Sinto-me agora como se tivesse espiritualmente renascido, pois pratico durante todo o dia a presença de Deus. Não importa o que esteja fazendo, se estivesse andando pela rua, fazendo compras ou cuidando dos meus afazeres cotidianos. Toda vez que meu pensamento se afasta de Deus ou daquilo que representa a bondade, procuro fazer com que volte a se concentrar em sua presença sagrada. Assim procedendo, sinto-me enobrecido, dignificado, ou mesmo como se fora feito à imagem divina. Sua paz enche minha alma e sinto-me elevado, possuído de um sentimento de a sós com Deus. A personalidade deste homem sofreu uma transformação radical, depois que adquiriu o hábito de facultar que os atributos e as virtudes da bondade cósmica fluíssem através de sua mente. Tornou-se então uma pessoa afável, cortês, educada e também muito compreensiva. Atualmente, em todos os lugares que vai, comunica com facilidade e entusiasmo. Em consequência, conseguiu galgar mais alguns degraus na escada do sucesso do seu setor de atividades. O desenvolvimento de uma personalidade maravilhosa. Na opinião de Emerson, a religião inclui a personalidade de Deus, pois ele compreende todos os seus elementos, tais como o amor, a alegria, a beleza, a felicidade, o poder, a harmonia, o ritmo, a ordem, a serenidade e a proporção. Deus é também o direito divino, a lei, e estamos dando expressão à nossa personalidade divina quando começamos a exercitar a lei e a proclamar, sentir e saber que essas virtudes e atributos fluem através de nosso ser. A partir desse momento, assemelhamos cada vez mais a imagem de Deus. O vocábulo pessoa origina-se do latim persona, que definia uma máscara originalmente usada pelos atores gregos. Na antiguidade, o ator grego, ao vestir essa máscara, assumia o papel da pessoa representada pela máscara e procurava traduzir todas as características e virtudes da personalidade daquela pessoa. A prática da empatia produz harmonia e compreensão. Os dicionários definem empatia como a tendência para sentir o que se sentiria se estivesse na situação de outra pessoa. É o que se poderia chamar de espírito de compreensão. A senhora Jean W., que trabalhava conosco como secretária, disse-me certa vez que praticara empatia para com uma outra moça que fora sua colega em uma outra empresa. A moça em questão mostrava-se muito hostil, agressiva, bastante rebelde com relação a todas as pessoas. Um grande desentendimento vinha se desenvolvendo entre ambas. Em vista disso, a senhora Jean W. decidiu concentrar-se diariamente durante algum tempo e a projetar-se à mente daquela moça, a fim de ver a si próprio através de seus olhos. Assim procedendo, e pôs fazer a correção daquilo que conseguiu ver. A senhora Jean W. proclamou: a paz, a harmonia e a compreensão de Deus reinam supremas entre nós. Sempre que penso na minha colega de trabalho, digo para mim mesma que ela é uma amável, agradável e cooperativa e equilibrada. Na semana mais tarde, aquela moça convidou a senhora Jean W. para jantar em sua casa, e naquela oportunidade ambas ficaram muito agradavelmente surpreendidas ao verificar que possuíam muita coisa em comum. Aquelas duas pessoas posteriormente vieram a se tornar mais amigas, assim como também excelentes companheiros de trabalho. O restabelecimento da harmonia fraterna.
Recentemente, em São Francisco, eu me encontrava no Instituto de Ciência Religiosa. Uma velha amiga veio ver-me no hotel e confidenciou-me que sua irmã não queria mais falar com ela. Toda vez que ele telefonava, a irmã desligava o telefone, dizendo bruscamente: "Estou ocupada, não me amole." Minha amiga não conseguia entender a atitude da irmã, aparentemente sem sentido e incompreensível. Fiz-lhe ver que, se sua irmã estivesse com tuberculose ou câncer, ela muito provavelmente não ficaria zangada ou afastada. Muito pelo contrário. Disse-me ela, eu ficaria com muita pena dela. Pois bem, acrescentei, sua irmã está com aquilo que podemos chamar de tuberculose mental. Você precisa entender que há muita gente dotada de mentalidade distorcida, mórbida e deformada, pessoas que são frequentemente consideradas como deformadas mentais. Compreendeu ela então que não lhe cabia nenhuma responsabilidade pelo estado mental da irmã, assim como também não podia ser responsabilizada por alguém que fosse alcoólatra, esquizofrênico, paranoico ou psicopata. E exclamou: "Agora eu entendo. Não sou responsável por seu estado mental doentio, nem tampouco por sua hostilidade para comigo. Tudo que ela precisa é de amor. Como bem me disse Paulo, eu gosto muito dela e lhe desejo todas as bênçãos do mundo." A partir de então, essa minha amiga passou a fazer a seguinte oração: "Entrego minha irmã inteiramente aos cuidados de Deus. Eu lhe irradio paz, amor, benevolência e existe sempre nós harmonia, paz e compreensão divinas. Que Deus abençoe." Alguns dias mais tarde, sua irmã telefonou-me desculpando por sua ruidez e hostilidade e admitindo francamente que o rompimento do seu casamento fizera com que ela projetasse o seu ressentimento e hostilidade, não somente sobre a própria irmã, mas também sobre muitas outras pessoas. Devo acrescentar que essa minha amiga era uma pessoa espiritualmente emocionalmente madura, mas que, não obstante, ficou profundamente preocupada com o estado mental deformado da irmã. O espírito de compreensão repele a zanga, o criticismo e o ódio, e também não permite que se adote uma atitude de retaliação para com que as pessoas de mente doentia e deformada. Lembre-se de que ninguém odeia uma pessoa por causa de um defeito físico. Pelo contrário, os bens dotados dão sempre graças por lhe ter sido poupado aquele infortúnio. A pessoa portadora de uma personalidade deformada sente-se intimamente infeliz, como se for um caldeirão em ebulição de confusão interior. Muito frequentemente, volta-se contra aqueles que são mais amáveis e generosos para com ela, pois sua serenidade, tranquilidade e equilíbrio internos, pois em destaque seu próprio estado emocional deformado. Não podemos conseguir quietude dos outros. O doente mental procura conscientemente atraí-los para sua própria condição emocional. A miséria gosta de companhia. A regra de ouro produz resultados. Alguns meses atrás, tive a ocasião de conversar com um homem possuidor de um diploma de mestrado que estava certo de que aquele diploma lhe asseguraria sucesso e prestígio, mas que eventualmente veio a verificar que na organização em que trabalhava havia homens sem qualquer diploma que ganhavam muito mais que ele e que também estavam investidos de muita responsabilidade. Fiz-lhe ver que havia muitas pessoas cultas, como professores, doutores e homens igualmente preparados e capazes em todos os setores de atividades que, no entanto, moravam nos bairros mais pobres de Los Angeles e Nova York. Disse-lhe que ainda esses homens geralmente atribuíam o seu fracasso ao álcool e às mulheres, quando na realidade a razão consistia na autodepreciação, na autocondenação e na falta absoluta de contato com a riqueza e a sabedoria do poder cósmico, inerente em cada um deles, ao qual poderia proporcionar-lhe felicidade, liberdade e paz de espírito.
eles eram, na verdade, fruto da própria falta da autoaceitação e de autoafirmação. Seu modo habitual de pensar produzia-lhes apenas misérias, sofrimento e pobreza. E não obstante, esses homens, em geral dotados de cultura, já haviam ocupado uma posição de destaque nos respectivos setores de atividades. O recurso ao alcoolismo e ao tóxico, bem como seu comportamento anormal, constituíam apenas sintomas de suas personalidades distorcidas e deformadas. O homem a quem me refiro era altamente crítico e invejoso de seus companheiros, referindo-se aos mesmos sempre com um toque de aspereza na voz. Seu problema consistia, em suma, na falta da prática da regra de ouro. Em vista disso, e por sugestão minha, passou ele então a tratar os outros como gostaria de ser para eles tratados, adotando como norma o sorrir e ser amável e atencioso para com seus companheiros e persistindo nessa conduta até a mesma se tornasse habitual. Atualmente, aquele homem possui uma das personalidades mais afáveis, agradáveis e simpáticas que se possa conceber. Seu sucesso está garantido e não faz muito receber uma ótima promoção, o que justa a seguinte verdade: a modificação de seu modo de pensar faz com que também sua vida se modifique. A necessidade independente da idade. Emerson diz que o grande e supremo ser tem necessidade do órgão que existo, sem que eu já não estaria aqui. Às vezes sou apresentado às pessoas que se queixam que os filhos já estão crescidos e não mais visitam ou desejam. Não existe ninguém que não seja necessário ou desejado. Lembre-se que Deus e seu mundo cósmico têm necessidade de você. Cada pessoa constitui uma nota na grande sinfonia da criação e compete a você o desempenho de um papel particular e especial. Diz a Bíblia: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, erigi no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3. O deserto da confusão, da carência, da limitação existe apenas em sua própria mente. Pode-se ouvir uma voz interior que promana do coração, dizendo-lhe que para se elevar e para se elevar, pois Deus necessita de você. Diga para si mesmo: Deus concedeu-me esse desejo e me revelará o plano perfeito para, em divina ordem, satisfazê-lo. A adoção dessa verdade fará com que o caminho se abra à sua frente e que o deserto, por acaso existente em você, se vitalize e floresça como uma rosa. O sentido positivo da vida. A Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim e não. Não, pois tudo além disso vem do que é maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Diga sim, isto é, aceite todas as ideias que traduzam cura, bênção, inspiração, elevação e que contribuam para fortalecer sua vida. Decida-se firmemente a aceitar somente as verdades eternas e valores espirituais da vida. Empenhe-se em fazer com que os mesmos venham a se constituir em elementos de sua personalidade. Rejubilem-se com sua ascensão de isolamento com a inteligência e com a mente infinita, e contemple as maravilhas de sua afiliação divina. Diga não, isto é, rejeite decididamente todos os pensamentos, ideias, crenças, dogmas que resultem em inibição ou restrição e que possam desenvolver uma sensação de medo em sua mente. Em outras palavras, não aceite mentalmente nada que não encha sua alma de alegria, de satisfação. Faz-se necessário entender que Deus é vida e que Ele é no momento da sua vida. Deus
é também amor, com o qual enche sua alma. Deus é ainda alegria, e você traduz um estado pleno de alegria, e é ainda mais sabedoria, pois que seu intelecto recebe constantemente do alto a sua luz. E Deus é felizmente paz que se traduz mais e mais através de seus pensamentos, de suas palavras e de seus atos. A pessoa que faz do entendimento dessas verdades o hábito diário tende a desenvolver, a formar uma personalidade radiante e simultaneamente está pavimentado a estrada que conduz sua bondade a todas as direções e coisas. O triunfo sobre todos os obstáculos e depressões. E ainda a Bíblia que diz: todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro abatido. O torto far-se-á direito, e os lugares escabrosos planos. Isaías capítulo 40, versículo 4. A pessoa que se encontra em um vale de desespero, de desânimo e de melancolia, deve se voltar para a figura de Deus, em seu interior, e compreender que as coisas e condições externas não são, em si, causadoras. Todas as coisas passam em condições, não criam realmente outras condições. A causa, primeiro, está em seu pensamento e sentimento, isto é, em sua atitude mental, em seu modo de acreditar. Somente as condições e circunstâncias não dispõem de poder sugestivo. Portanto, você tem o poder de rejeitá-las ou de aceitá-las. Compreenda, portanto, que a inteligência infinita tem o poder de revelar a saída, a solução para todos os problemas. Considere em seu pensamento cósmico o modo pelo qual você deseja que as coisas sejam feitas, pois assim procedendo, a montanha, o problema será removido, e a colina, o obstáculo ou dificuldade, arrasado. Ao admitir que a ordem ou direitos divinos governam sua vida, aquilo que é torto, os altos, baixos da vida, os caprichos da fortuna se endireitam e os lugares escabrosos ficam planos, isto é, sua vida se desenvolverá de forma equilibrada, em ambiente de progresso, crescimento e sucesso, sem problemas de doença, acidente, perdas e gastos desnecessários de energia, tempo e esforço. Ao focalizar seus olhos no poder cósmico, ao entrar em sintonia com a sabedoria universal e ao estabelecer o contato com a mesma através do seu pensamento e sentimento, todas as barreiras, retardos, impedimentos e dificuldades desaparecerão e o deserto de sua vida se vitalizará e florescerá como uma rosa. Olá, muito obrigada por você estar comigo até o final desse capítulo 4, com muita gratidão que eu agradeço você, por estar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luísa Helena, você está aqui no canal Arte da Oração. E no meu canal, eu quero falar para vocês que eu posto narrações de livros referentes a orações, faço algumas orações às 5 horas da manhã, ao meio-dia, e às vezes faço a oração da noite também. Então, é com muito carinho que Deus me concedeu a oportunidade de ter esse canal, e eu tenho aprendido muito mais a desenvolver a oração. E como ainda, gente, eu não sei muito ainda mexer nas gravações, às vezes pode sair algum tipo de erro e tal, mas vocês me perdoam que a cada gravação, a cada vídeo, eu estou procurando fazer o meu melhor, e melhorando mais a qualidade da narração, melhorando mais, cada dia mais a minha intimidade com Deus, para que juntos a gente possa formar essa egrégora de oração, possamos juntos estarmos nos fortalecendo, porque o nosso planeta Terra tem precisado de pessoas com uma maior intimidade com Deus, com pessoas que
expressam seus dons espirituais para que venham alcançar em amor, em sabedoria outras vidas. Então eu muito agradeço a Deus, né, por ter chegado ao final, conseguido narrar o capítulo 4, né, e peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, né, deixe o seu like, deixe um comentário, igual eu vou pedir em todos os vídeos, né, para deixar um comentário, deixar uma sugestão, né, para que eu possa estar melhorando mais e mais e mais. Né, uma coisa interessante que aconteceu hoje comigo aqui gravando esse capítulo é que antes de gravar eu estava preocupada porque às vezes chegam algumas mensagens no meu celular e eu estou observando, né, que está saindo aquela zoeira chata, né, de mensagem caindo, mesmo eu abaixando, né, o volume das notificações. Mas aí eu preocupado com isso, como que eu posso melhorar? Porque como eu não posso controlar os carros que passam na rua, o galo que canta, uma zoeira externa assim, eu não posso controlar. Mas eu gostaria de controlar, né, as mensagens que eu recebo no celular. Então eu achei interessante que antes de eu começar a gravar, eu senti o Espírito de Deus falando comigo. Pode parecer uma coisa boba, mas para mim foi uma coisa extraordinária, tá, gente? Mas ele falando assim comigo: desativa o Wi-Fi ou os dados móveis. Olha que coisa simples, mas que eu acredito que fez uma diferença enorme no meu vídeo hoje, né? Que as notificações não caíram, né? Porque o Wi-Fi e os dados móveis, no caso, estavam desligados. Então eu achei isso muito lindo. Então, uma experiência que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço, que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Cristo possa estar reinando no meu coração, no seu coração e no coração de toda a nossa família, né? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Vamos ao resumo do capítulo 4. Pontos a considerar. Mude o seu modo de pensar, que seu destino também se modificará. Há um modo certo e o outro errado de usar sua mente. Para se ter uma vida plena e feliz, faz necessário viver de acordo com os princípios de sabedoria cósmica. A inteligência infinita se manifestará sempre que se recorrer a ela e estabelecerá as condições adequadas, a solução do problema em questão. Uma ótima receita espiritual consiste em orar por todos aqueles com os quais se trabalha e que deseja-lhes todas as bênçãos do mundo. Aquilo que se deseja aos outros é também em geral o que se verifica conosco. Forme uma imagem e assista o seu final feliz. Imagine com frequência a satisfação de seus sonhos, que eles acabarão por se concretizar. Ao se adquirir o hábito de permitir que as virtudes e o amor de Deus fluam através do próprio coração e mente, uma nova, maravilhosa e especial personalidade se desenvolverá. A prática da empatia facilita a comunicação com outras pessoas, estimulando o espírito de compreensão. Procure sempre ver a situação através dos olhos dos outros. Não fique excessivamente preocupado com a mentalidade doentia de um parente seu, pois não lhe cabe responsabilidade alguma por isso. Procure transmitir-lhe paz, amor e benevolência, e deixe a compreensão divina fazer o resto. O grande e supremo ser, dotado de sabedoria cósmica, tem necessidade de você, em qualquer situação, pois, se assim não fosse, você não estaria aqui. Você é sempre necessário e desejado. Diga sim, isto é, aceite todas as ideias cósmicas que traduzam cura, bênção, inspiração, elevação, que contribuam para dignificar sua alma. Ao se sentir melancólico ou deprimido, volte-se para o poder cósmico e deixe que sua alma se encha de serenidade e amor divinos. Tudo na vida passa, e o romper do dia afugenta as trevas.